Paz do Senhor, família linda, família CCI. Com muito carinho que nós chegamos nesse dia aqui, neste lugar. Eu, minha irmã Nilce, minha irmã Nelly. Nós estamos em clima de festa. Esta semana a comunidade cristã de Itajaí estará realizando então 35 anos de vida. 3 décadas e meia, né, na realidade. E esses 35 anos é bodas de coral, né, gente? Bodas de coral. E a bodas de coral simboliza amadurecimento, fortificação, tipo fortificação de uma família estruturada, fortificação de uma igreja estruturada. E Jesus fala ali em Mateus 16, 18, que ele diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, por isso nós estamos aqui, porque são 35 anos de vida. E é um tempo muito tremendo, de muita experiência que Deus tem nos proporcionado nesses dias, nesses 35 anos. E a gente tem 2 palavras-chave bem tremendas que Deus trouxe para nós, que a Nilce, a pastora Nilce vai falar, que é Romanos 11:33 e Isaías 40, do 28 ao 31, que o Senhor nos deu, né, Nilce, né, Nelly, no início dessa igreja. Ele nos trouxe essas 2 palavras e depois, claro, ela vai contar, nós vamos contar quantas pessoas que Deus usou até de fora do Brasil para trazer uma confirmação de que Deus queria levantar uma igreja aqui neste lugar, neste bairro, né? Porque nós sabemos o quanto esse bairro estava precisando de uma igreja forte, de uma igreja que ora, de uma igreja que evangeliza. E a gente evangelizou muito esse bairro, né? Então a pastora Nilce vai estar contando com mais detalhe esse início de igreja, comunidade cristã, que é uma história bonita, muito bonita. Amém, Nilce? Amém. A paz do Senhor, amados. Hoje a gente está juntas aqui como família que Deus usou e levantou para trazer a palavra do Senhor. Nós não estamos falando de uma igreja que tem muitas coisas, nós estamos falando de uma igreja missionária, uma igreja que foi levantada... Familiar, né? Uma igreja que foi levantada, vamos dizer, naquela palavra que diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso. Para nós aconteceu uma tragédia, mas ela cooperou para trazer esses 35 anos do Senhor em nossas vidas. Então, se você está passando alguma provação, você pensa bem nessa palavra, que todas as coisas, elas cooperam para o bem do Senhor, daquele que ama o Senhor. Porque o Senhor vai transformar tudo isso em algo muito tremendo. Para nós foi a salvação. Para nossa família foi a salvação do Senhor, tirando nós das trevas, trazendo para o seu maravilhoso amor. Sim. E por isso estamos aqui. Amém. Alguns já partiram. A minha mãe, que era uma guerreira, uma intercessora, que ela era uma mulher que levantou, ela era uma coluna, ela era coluna. Na igreja tem que ter essas colunas, que são de oração e vários outros irmãos também. E dali da nossa casa, da minha casa, que foi através do meu marido, que começou porque, com 2 anos de casado, ele foi cometido de uma enfermidade, até descobrir, ele tinha perdido os 2 rins, o porquê ninguém sabe, uma coisa muito rara naquele tempo, em 1978, não tinha o tratamento que tem hoje, não tinha os exames que tem hoje, então até descobrir isso levou 30 dias. Porque ele era uma pessoa saudável, né? Muito saudável. Não tinha doença? Não tinha, nunca teve nada. E então foi de repente. De repente foi, é verdade, ele de repente. Foi uma coisa tão brutal para nós que eu tinha um neném de 4 meses. O Marcel nasceu em 78 e ele, quando descobriu toda a enfermidade, aí foi em novembro. Dali começou a nossa batalha. Meu médico deu 15 dias de vida para ele. Então nós começamos a procurar, amados, em todos os lugares, menos na palavra do Senhor, porque nós não conhecíamos a palavra. Nós éramos cegos. Nós éramos uma tradição. A gente buscava em tudo, né? Em tudo. Então nós buscamos no Espiritismo. O que vocês podem pensar naquilo que tinha, a gente buscou. E no final de tudo, tempo que eu vou falar para vocês, em 1984, por aí, acontecia algo maravilhoso.
E nós estávamos todos juntos na casa da minha mãe, que sempre a gente se reunia lá para estar juntos, porque nós éramos só uma família que tínhamos só nós perto. Então, ali, vimos um programa que era muito famoso naquele tempo, um programa sério, né, que era o Fantástico, eu vou falar para vocês, porque anunciando que um grupo de estudantes de teologia católica começaram a querer entender como é que foi Atos dos Apóstolos, que depois que Jesus, né, morreu, começou. E aí eles começaram a fazer o que eles fizeram. Fizeram um cenáculo como em Pentecostes mesmo. Eles ficaram 40 dias e 40 noites em jejum dentro da... Quando terminou os 40 dias, eles foram todos eles cheios do Espírito Santo. E começou a acontecer milagres maravilhosos. Pessoas de cadeira de roda andando. E a gente viu tudo isso. E depois foi para o México. E lá no México tinha comunidades que daí, como eles queriam servir ao Senhor, né, eles tinham uma barreira. Então eles compraram uma vila e lá eles fizeram todo aquele procedimento que tinha em Atos. Se reuniam, colocava a comida na mesa e ali repartiu, que cada um, ninguém tinha nem de mais nem de menos, cada um tinha tudo por igual. E nesse tempo a gente viu isso tudo na televisão, a gente ficou assim muito, muito empolgado, amados, porque o Zizo estava sem caminhar, já estava andando de bengala, né, devido a hemodiálise que foi generando todo o corpo dele. E ele disse: eu preciso de algo assim. O meu irmão Rude e o Robson participavam, dois jovens adolescentes, participavam do grupo Jubac aqui do São João, não, São João, São João. E eles descobriram com a Dona Linda, vou falar para vocês que ela é muito importante na nossa vida. Ela trouxe a palavra, ela fez parte da história. Mas o filho dela disse para o Rude: tem um grupo na matriz, à noite se reúne lá naquela salinha, que nós vamos lá. E Deus está fazendo maravilhas. O que aconteceu? O Robson e o Rude pegaram o Zizo, não caminhando, ninguém foi, porque a gente estava cansado de procurar. E foram nessa oração. Quando chegaram lá, para surpresa, né, ele entrou, já tinham orado por ele, alguém tinha pedido oração, porque o Zizo passou por vários momentos morto, né? Então, o que aconteceu? Eles, na hora, foram orar, aí chamaram ele, eles oraram para ele morrer. Até todo mundo chama de Gervásio para ele morrer. E aí, quando ele chegou na nossa casa, voltou, estava na casa da minha mãe, com a minha irmã Norma, Nelly, estava tudo esperando, todo mundo esperando na casa da minha mãe, que ali era nosso porto seguro, né? Ali não tem. Porto de encontro. E amados, e até hoje isso faz um buraco em mim, uma falta tremenda, né? Que esse lugar de... E aí nós estávamos esperando para saber o que aconteceu, o que era. Aí ele contou, olhou para nós e disse: eu encontrei o meu caminho. E daquela oração de domingo, amados, ele já não andou de bengala, ele já tirou a bengala. Aí ele começou e disse, foi uma resposta de Deus para nós tudo. E ele disse: ó, eu encontrei o meu caminho daqui para frente. E já tinha reunião uma vez na semana, eu não posso dizer para vocês que eu esqueci se era segunda ou terça-feira. Ele disse para mim, olhou para nós e disse assim: olha, eu achei meu caminho, se você quiser ir, tu és livre, seguir, tu livre. Porque eu não volto mais atrás, ele disse. Olhou para a mãe, chamou a mãe de Tela e disse: Tela. A mãe já disse para ele: eu vou contigo. A mãe já foi com ele. E depois, quando ele voltou lá na segunda oração, ele já disse: ó, daqui para frente, nós vamos seguir esse caminho. Todos nós fomos com eles. E aí começamos a ir nas reuniões. E foi crescendo o carismático ali, sabe? Foi ficando muito forte. Então, para você ver como Deus nos ama, fizeram um tipo de um retiro conosco e trouxeram um frei, chamava-se Filipe. Ele veio do México trazer essa visão que Deus tinha feito lá nos Estados Unidos e no México, da renovação carismática, no batismo com o Espírito Santo. E ele fez uma semana com nós. Todos os dias nós tínhamos reunião. Foi uma semana, terminou no domingo. Quando ele terminou, ele fez cura. Só um pouquinho. Eu fui amadas, que eu fui curada
numa dessas reuniões do Frei Filipinho. Eu fui. Foi curado, nós todos fomos curados ali, Todas. né? Nós tínhamos uma história muito triste, né? Devido à falta de paternidade, e a gente tinha uma falta dentro de nós. E Deus, o Pai Celestial, queria preencher isso em nós. Ele queria nos curar para levantar uma igreja. E aí eu me lembro bem desse dia que ele foi fazer, ele colocou a mão em nós, em mim, ali, em cada um de nós, né? Eu vi uma, Nilce, não sei se vocês lembram, eu vi assim uma mão gigante. Sim, me lembro. Gigante, ele vinha na minha alma e apagava como se fosse uma coisa que estava gravada ali dentro de enfermidade. Aquela mão vinha e apagava tudo que estava na minha alma de ruim. Então eu fui curada nesse tempo com esse Frei Filipinho, no qual Deus usou a vida dele como instrumento para cura para nós. Nossa cura. Eu fui curada. Na verdade, não foi nós que encontramos Jesus. Não, foi ele que nos encontrou. Ele que nos encontrou. Amém. Nós Porque a estávamos nossa procurando. busca era incessante. Íamos em todos os lugares. Mas Deus sabia do nosso coração o Sim. quanto nós Necessitava e necessitava de cura, e através da cura do pastor Zizo, da cura dele, que ele é uma pessoa muito importante na nossa vida. Então, através Da vida dele, Jesus nos encontrou. isso. Não foi Ele era nós. uma pessoa muito forte de personalidade. Ele era muito forte. Ele sabia o que ele queria. Sim, ele decidia e ninguém fazia ele voltar atrás. Quando ele ficou enfermo, que deu isso tudo nele, ele tinha um propósito. Ele queria conhecer a Deus. Ele sempre pedia. E nós, Tem uma a gente experiência, rezava, a gente fazia terço, terço, novena. porque nós éramos ignorantes, amado. E Deus conhecia o nosso coração. Conhecia A sede que nós tínhamos. E ele usou uma família quebrada, despedaçada, que não era nada. Isso. Nós éramos considerados Pobres. nada. Para nossa família, a gente não era nada, Isso. era rejeitado. Sim, Não, né? nós estamos falando aqui de tristeza, nós estamos falando de alegria, porque isso tudo se tornou o quê? Bênção. Em prantos de alegria. Alegria. Tirou a veste de Alegria. cinza e colocou veste de louvor. De louvores. Irmãos, entende, amado? Tirou E a aí ele tristeza. escolheu. E escolheu também o Zizo, Coisas loucas desse mundo. porque o Zizo era um menino sem mãe. E o pai também trabalhava embarcado. Era criado pela ausente, avó, né? ausente. Então ele tinha uma necessidade muito grande de família. E ele pegou a minha família como família dele. É. Minha mãe era a mãe dele, os meus irmãos eram o irmão dele, não Sim. tinha nada de diferente. Tudo, esse cunhado era parte. Sim. Ele era uma parte tão forte nele que ele tinha um desejo só no coração, amados, de alegria, de comprar um sítio. Ele não chegou a alcançar esse sonho, mas de comprar um sítio e levar todos os meus irmãos para lá. Ele falava para mim, para cada um ter um dom maravilhoso, para o Rudy fazer isso, o Robert fazia aquilo, a Norminha fazia isso, a Nelly fazia outro. Ali, a família trabalhar, porque ele via, vocês têm tanto potencial. Ele sempre falava para mim, vocês são abençoados, vocês são uma pessoa, vocês são família chamada por Deus. Não por orgulho não, amado, que a gente não sentia isso, nada disso. Pessoas, né, que Deus usava. Sim. E pelo agrado, assim, pela misericórdia de Deus e o amor dele, ele trouxe pessoas de outra nação. Sim. Ele troca, uma alma vale mais do que o mundo todo. Trouxe esse Frei Filipinho para cá, fez grupo de 12, naquele tempo era 12 pessoas para cada grupo. Eles cuidavam que 12 pessoas eu posso tocar. E ele fez, o último dia que estava todo mundo curado, ele reuniu do São João, né, daqueles partos que faziam, e fez um grupo. E esse grupo caiu para nós. Aí disseram, vamos parar na casa do outro, vamos fazer na casa do Zizo. E ele quis. E aí esse grupo começou a se reunir na minha casa. Na tua casa. Era terça-feira, né? Isso, terça. Terça-feira Foi terça. era o grupo na minha casa, porque os Zizo fazíamos diálise segunda-feira. Isso. Então, para ele não ficar, não que ele ficasse cansado, nunca. Não. Uma hemodiálise para ele, que ele vinha, a pressão 20, 22 lá, e todo quebrado, porque as máquinas eram muito precárias naquele tempo. Se ele falasse de Jesus em 5 minutos, ele falava Se renovava. 4 horas, Se e aí renovava. não tinha. Mas Deus aí renovava as ele forças fez dele. terça-feira, e a minha casa começou o quê, amados? A ficar tão cheia. Que daí nós, primeiramente, A família. a família ia para lá. Nós Isso. orávamos todos os dias. Todos os dias nós estávamos em oração, Cantava. em cantar. Louvava. O tio Guilherme queria matar nós tudo, amado. Vou contar para você o que é vizinho. engraçado. O meu O tio vizinho. Guilherme ali, ele queria matar, ameaçava a polícia. É. Nós tínhamos todas as terça-feiras,
Era o tio Guilherme abrindo a janela e dizia: Gritando. "Oh, vou chamar a polícia, seus doidos." E nós vimos que se acabava os E a ensaios. gente cantava, E os Zizo cantava. dizia assim, ó: "Graças a Deus, estamos incomodando o inferno." Gente, a gente tem que incomodar o inferno. Tem. Igreja parada, o diabo não tá feliz. Então, É. aí foi as coisas, entende? Foi acontecendo. E nós fizemos Ia um programa. chegando vidas, né? Aí Ia começaram a chegando dizer, vidas. cada dia Deus acrescentava. Pessoas com problemas. Muito precisando, sério. né? Até que houve um dia que o Zizo quis o batismo, e o Tony, esse vaso, queria um batismo. Que começamos a descobrir que o Deus nosso começou a se batismo revelar, né? não era o certo. É. E aí nós pedimos batismo. A igreja foi contra nós, você já sabe disso, né? E aí o que é? Começamos a procurar nas igrejas evangélicas. Nenhuma delas queriam nos batizar livres. Para batizar nós tínhamos que estar Se congregando. membreziar na E igreja. né? nós, a gente estava livre, porque a gente tinha saído de um jugo muito grande. Isso. Nós tínhamos aberto nossos olhos para Sim. o fundamento que é Jesus. Sim. E nós não queríamos mais entrar em tradição, em Isso. costume. Nada. Então, Mas nós, nem todos estavam concordando para ir a Não. uma igreja, que íamos nos separar, né? aí separou, o que nós fizemos? Isso. Íamos nos separar, e Nós nós não queríamos começamos, se separar. nós começamos a orar para saber o que é que Deus queria de nós. Deu 40 dias na minha casa de jejum. De jejum e oração. Oração. Nós pegávamos, entregava às 6 horas, tomava líquido, meia-noite, comia uma coisinha, ou de manhã nós pegávamos, íamos Isso. no cenáculo. E nesse cenáculo, amado, na minha casa, as crianças foram batizadas primeiro, disse os maiores, porque a gente tinha muito questionamento. Então, dali, começou o grupo a crescer e a crescer. Sim. A minha casa não cabia mais, Mas- eu botar alto-falante na cozinha, e aí instalava, não tinha mais. Aí Não disse, tinha "Por mais que, lugar." pastora, abre uma porta. Aí nós começamos a pedir confirmação com o Senhor. Confirmação. Que tinha que ter confirmação. E aí Sim. nós estávamos orando, todas nós, para Deus Orando. mandar alguém para dizer de fora. Uma palavra. Isso, de confirmação, a palavra rema de Rema. Deus, né? E um dia à Pra tarde gente não nós errar. estávamos se reunindo, estava Dele Branca, É, nunca né? esqueça, a Dona Lácia, Várias vou falar pessoas. isso lá na minha casa à tarde, para a Sim. gente começar um grupo nisso, por que não começa? E aí as minhas irmãs não podiam porque trabalhavam, então eu estava só orando, a gente fazia Sim. de noite. Chega essa Dona Landa, bate palma, aí entra, pode entrar. Ela disse, eu vim aqui porque Deus tem um sonho para mim, falou para mim vir na sua casa. Eu não sabia onde era a casa, Zizo, porque ela conhecia o Zizo, que era vizinha. Lá no mesmo No bairro eles mesmo moravam, bairro. né? Ela disse, Deus mandou eu aqui dizer para vocês que vocês não devem fechar essa porta, vocês têm que abrir uma porta e não ficar só em família. Deus quer abrir uma porta para salvar vidas perdidas, cativa. Ela disse, hoje eu vim andando e perguntando onde é que morava, encontrei vocês. Ela sentou-se, nós oramos, colocamos diante de Deus e agradecemos. Ela disse, olha, ele falou bem sério comigo. E ela até hoje, ela ainda permanece na igreja, né? Mas ela foi tão usada por Deus, a gente sabia que era Deus, ela é uma mulher simples. Que ela não sabe nem ler direito. Isso. Vou dizer para vocês, não, que ela não sabe agora. Então, tomamos aquilo para nós. Sim. Quando chegou a noite, meus irmãos todos foram lá para a nossa casa e lá nós repartimos isso. E aí e eles, então nós vamos esperar que Deus confirme mais uma vez. Isso. E aí começamos a orar. Quando, Fizemos que numa nem, nessa, que nem Gideões, né? numa reunião dessa, Fez confirmação. encheu a casa, conhecemos outras pessoas que vinham lá da vila. De longe, claro, E de outros bairros. Isso, vinha pessoas lá de Itapema. Esse casal veio de lá de Itapema, a gente orou muito por eles. E eles vieram terça-feira na minha casa e trouxeram um americano, David Cooper. Sentou-se, Um missionário, né? um missionário. Sentou-se na cadeira e olhou para nós e ninguém sabia porque que ele veio. Ele falava meio Aí teve a reunião, português, tudo. assim. Na metade que teve o testemunho, ele pediu a palavra. Aí ele falou que ele estava em São Paulo, que ele morava lá. E ele teve uma visão para ir para uma cidade chamada Itajaí. Então ele viu no mapa, que ele tem para tudo mapa, né, amados? Que tinha 2 Itajaí. Na Bahia tem um e aqui no sul. Então ele pensou que para a Bahia era mais fácil, que ele ia sempre para a Bahia. Mas veio umas pessoas de lá, não posso dizer para vocês agora quem é, convidou para ele vir aqui para Itapema. Mas eu não sabia que era Itajaí ainda. Ele veio para Itapema com eles. E quando chegou na Itapema, esse casal tinha um grupo caseiro.
Aí foi à tarde, esse grupo era à tarde. E esse casal que a gente estava orando aqui da vila, morava lá numa casa lá, e disse, não. Ele disse, não, tem um grupo agora em Itajaí. Aí ele ficou pensando que saiu da carismática, então eles estão assim, Deus está fazendo coisas tremendas e amanhã, e aí no dia seguinte parece não, que era da tarde. Hoje à noite tem reunião na casa dele, na casa O senhor não quer ir? O senhor, ele disse, vocês vão, se o senhor quer ir, quero. Eu preciso ir. É para isso que Deus me trouxe. Ele começou a louvar a Deus. Aí ele chegou no metade e falou, olha, sentado, ele disse, olhe meninos, mesmo assim, meninos, chamava nós de meninos, olhe meninos, e nós olhamos tudo para ele assim, né, ele era meninos, né, vocês pensam, mas chamaram nós tudo de meninos. Aí os disse, falaram, você pode falar. E disse para ele, menino, Deus não quer que vocês vão para um lugar e fiquem só em família. Deus quer uma porta aberta, que Ele quer trazer os perdidos e a família. Sim. Aí, não chamou para viver isolado. Não, ele disse, porque eu estava lá, Deus me deu uma visão, um sonho para vir para Itajaí. Mas tinha 2 Itajaí. E eu fui convidada, quando eu cheguei à tarde lá na oração, eles falaram de Itajaí nesse grupo. Então, vocês têm essa palavra. Então, aí o Ziz falou, então, já é a segunda palavra que vem para nós confirmar que nós temos que fazer. Mas nós precisamos que Deus dê algo para nós, porque nós não temos princípio de dízimo, de nada disso, né? A gente não tinha isso. E aí começamos uma busca. Nisso veio o irmão Carlinhos, o pastor Carlinhos, vamos orar para nós orarmos. Isso. E a mãe dela também veio o pai. E aí nós falamos que Deus tinha dado essa visão para nós, né? Mas a gente precisava de um local. Prontamente, o seu Camilo disse assim, eu comprei uma casa no São Vicente, nós estávamos tudo lá. E, velha, tá? A parte bem velhinha. A parte lá dos fundos não tem madeira, tá? Eu comprei para mim, mas não vou querer agora me mudar. Eu dou para vocês começarem. Aí nós olhamos um para o outro assim, sem dinheiro, sem nada, tinha que arrumar lá. Eu sei que nisso tudo, né, juntamos pessoas, fizeram. E as cadeiras agora, aí eu sei que nós, família, cada um, a minha mãe deu um pouquinho, nós deu um pouquinho. O Tony pegou uma Kombi que nós tínhamos aos pedaços, mas azul, pintada de azul, é igual caneta azul, né, mas eu vou falar que é a Kombi azul. Né? Aquele azul, é bem engraçado essa aquele história. Azul cheio de pinche por dentro, que pintava tudo. Ele disse assim, cunhado, eu vou para a Piúna, porque o Tony viajava, né? Não vendendo cordas, o Tony viajava, ainda não era corda. Não era isso, artesanato. Isso. E a Piúna eles vendem cadeira de palha, e aí comprando madeira. Lá eles fazem, Tony, tu vai lá, se eles fizerem assim, perguntou para cá, quanta fé vocês têm? Eles perguntou para nós, quanta fé? Todo mundo ficou assim, ó, ai meu Deus. Se nós falar pouco, ele vai dizer, ele já vai dizer, mulheres de pouca fé. 25, que 25, Tony está em 50, mas nós não temos dinheiro para 50. Fala para ele, dá um cheque lá, né? Cheque daquele que, na minha filha, que tinha que orar muito para ter dinheiro. Cheque, porque na época. Tá bom. Lá foi o Tony para a Piúna, com aquela Kombi, encheu de cadeira, falou. Trouxe mais do que eles tinham mas dito, aí né? ele disse, não, pode levar que depois vocês pagam. O dinheirinho a gente, né, ele fez as contas, pagou. Isso. Cunhado, eu trouxe mais. Não falasse que nós tínhamos que ter fé? Não, falei. Eu trouxe 50 cadeiras e mais. Eu falei assim, meu Deus, quem é que vai sentar nessas 50 cadeiras, meu Deus do céu, num lugar ainda. Lugar bem velhinho, cheio de cupinha, casinha. E nós já estamos sendo rejeitados por todas as igrejas. Pensa, amado, pensa, nós somos excomungados, tudo isso, tá? Nós somos excomungados, perseguidos. Muito difícil. Era uma época difícil. Não tinha muita igreja. E o que aconteceu? Nós fomos inaugurar. E aí o CI também tinha saído da Assembleia, né? E disse, vamos ajudar, levar umas caixas de som, que já eram eles tinham mais instrumentos que nós, porque já, né, naquele tempo a igreja evangélica já tinha mais som. Pastor Samuel disse, irmãos, isso eu vou levar meu som. Meus amados, vou contar para vocês o que aconteceu. Eles botaram o som lá e a guitarra deles alta. A casa começou a balançar. A segurar a parede. O que os disse? Cada um vai para a parede e segura. A minha mãe encostada. Ela disse assim, meu Deus, vai ter. A mãe só orava. A mãe orava. E nós da parede. Porque se acontecer alguma coisa, vão nos prender. Pensa, irmão. Olha que tinha pessoas na rua. Não, tudo na rua. Nas janelas. A telha, você não imagina a telha, sem forro.
Sem forro. Se sem caísse a telha, os cupins já estavam em cima de nós. Cupim da E as telha. cadeiras de palha acabavam com a nossa meia Não, fina. tudo. Olha só, gente, todo mundo ficou na parede. Os isso foram lá e dizer assim, querido, vocês tocam mesmo porque a parede está tremendo com esse som. Mas, pastor, tem que você vai fazer barulho, pastor Zizo. Olha o mover que dava. Aí o Zizo disse, então, vai. Gente, nós ficamos o culto todo clamando, com medo e segurando a parede da igreja. Vocês pensam? Isso mesmo. Penso isso. As janelas eram tudo de madeira, Isso. cheio de fresta. O frio batia, depois a gente arrumou um dinheirinho para nós botar sarrafo nas frestinhas. Enfiava. Aí tinha um chão que era cheio de fresta, que vinha um frio que acabava com a Que nossa... vinha por baixo. Aí botamos... Meus amados, a igreja do Enfim. Senhor, ela é militante, tá? Isso. Uma igreja que ganha tudo, uma igreja, o Senhor De disse que mãos dadas, né? A igreja do mãozinha, Senhor né? Nossa, não foi. ganha nossa, um reino, militante. sabe como? Com guerra. Guerra. Nós temos que, é só guerra. Guerrear. Nós não somos uma igreja passiva agora, que nós somos uma É. guerra, a igreja que está em guerra, guerreando contra o inimigo só. E a gente estava vivendo como em Atos dos Apóstolos. Aí pegamos, sabe quando ele fala? Não, aí veio a palavra para nós de Atos. É, de Atos dos Atos. Apóstolos. É isso aí, fala nele. Bom, Não é? a gente ia, nós quando saímos do carismático, a gente nem pensava em igreja, porque igreja, né? Então a gente estava pensando em nos isolar, né? É. Mas Deus falou, como tu falou, que não era isso que Ele queria de nós. Ele não nos chamou para nos isolar, Ele nos chamou para ser igreja, para salvar vidas, né? Para salvar os cativos, para levar o Evangelho do Senhor, né? O reino de Deus nessa terra. Amém. Né? E foi onde que aconteceu com uma comunidade. Só que nós tínhamos o coração de Atos. De Nós Atos. tínhamos o coração, Tínhamos o lembra? coração de- Ficou sim, dentro de nós. ficou dentro de Ser nós. família, grupos Por isso, pequenos, comunidade, grupo, né? Por isso, Por comunidade. isso, comunidade. Isso. Que viver em comum, né? Repartir o pão. Sim. Então, esse é o nosso desejo, de ajudar, Sim. ajudarmos as pessoas. E a visão que Deus deu. E Deus nos usava para curar, para expulsar demônios, né? Viciados, Tudo dobrados. isso aconteceu nessa época, mover como Deus. Atos dos Sim. Apóstolos, né? Mover do Espírito. E nessa época, né, nós íamos para o monte, né? Para o monte orar. Isso, Nós íamos monte. muito para o monte, nós íamos, ficava a noite toda. A noite inteira, e até o saíamos sol e querer víamos o nascer. nascer do sol, vínhamos para casa, íamos trabalhar, Não tinha cansaço. não tinha cansaço. Não tinha fadiga. E era um mover muito grande. Então muitas pessoas começaram a ir junto, a igreja toda ia, né? É. E até teve uma coisa muito engraçada, que era muito escuro. A Kombi subia com as criançadas tudo, e nós subíamos a pé. Aí, como era muito escuro, aí uma irmã disse, ó, tem uma pedra ali, eu vou sentar ali. Quando ela foi sentar, era um boi que estava deitado Esse no chão. E quando ela sentou, com aquela coisa mole que o boi se levantou, ela começou a gritar. Então tinha essas coisas muito engraçadas, né? Muito engraçado. tinha. Cada ida no monte era uma aventura. É uma para nós, aventura né? e uma bênção, é. Mas Deus movia, Deus fazia milagre, Deus fazia prodígio nas Isso, nossas maravilha. vidas, né? Então isso foi muito assim nessa vida. E lá na Sim, casinha marcou de oração, muito, né? Marcou e muito, lá né? na casinha de oração, a gente cantava tanto, estremecia, era tanta alegria, tanto mover que nós não queríamos sair. A gente ficava conversando, e as crianças dormiam lá. Aí um dia nós fomos tudo para casa, esquecemos os filhos lá. Os filhos ficaram tudo dormindo A na Cibele. casinha e nós em casa. Cadê a Cibele? Cadê? Nós tivemos que ir lá voltar, abrir a igreja. Não, esses nós pegamos. Ai, Vocês a Nilce, foram tudo embora. Vão dar um Ah, susto. tu voltou e pegou. Não, eles foram vocês assim, ó, foram tudo embora. Vão dar um susto nele nisso. Olha a cabeça dele, a Sibeli, todo mundo Tudo dormindo, nem acordado. Como eu que tinha que pegar os filhos, vocês não podiam pegar. Lá peguei, botei tudo assim, você deitado. Agora vão dar um susto neles. Não tinha telefone, né, amados? Nós não tínhamos telefone. Quando eu chegava, tinha WhatsApp. celular, WhatsApp, já falando tic-tic. Não, querida, aí nós tínhamos que procurar onde é que estavam os filhos. Vou chamar a polícia, se chamasse a polícia, eu vim presos. Deixa isso, vou dar um susto neles, a Norma descabeçada, o Pan também, vou dar um... Esqueceu. Ai, meu Deus, não, vocês não vão fazer uma coisa... Não, e a Sibeli dormia. Deita, querida, deita, conta muito. Ô, Zizo, eu não vi onde é que estava a Sibeli. Também aqui, seus pais desnaturados. Se a mãe eu fosse você, não entregava. A minha mãe era levada, sabe, minha mãe. E aí era assim.
Tinha essas aventuras Tinha essas legais assim, tinha. em nossas vidas, né? Então, Teve isso foi- bastante lutas, mas teve muitas muita alegria, isso, muita muitas simplicidade. Simplicidade. Nós viemos de algo assim, de uma essência de simplicidade. Isso. Por isso que nós amamos a simplicidade. Eu Isso, amo a simplicidade, né? Sim. E Mais 12 minutos. Tá, então eu vou falar o Continua, porquê Tite. que essa igreja vive. Porque foi através de uma do enfermidade. sofrimento. É. Mas essa enfermidade, ela nunca parou ele. Ele teve um objetivo na vida dele. Ele falava para mim, para os filhos, que ele amava nós, mas ele amava mais o Senhor, porque ele encontrou. Ele não ia ficar talvez muito tempo aqui, mas o tempo que Deus desse para ele, ele teve morto e Deus levantou ele, ressuscitou ele. É. Eu vim para casa, minhas irmãs já estavam preparando para mim, né, toda a casa, porque Isso. o médico mandou vir para casa preparar, né, o velório. De Blumenau era só desligar depois ele, e lá Deus ressuscitou ele. Várias vezes. Né? Várias vezes, estava tudo lá em casa, ele estava no Ressuscitava, trazia vida. trazia vida. E ele disse, então, daqui para frente eu vou gastar os meus dias, ele sempre dizia, eu quero gastar os meus dias fazendo a vontade de Deus. Ganhando vidas. E ele sempre brigava com a Norminha, tanto que eles dormiam demais, tá? É, E ele você tinha uma dormiu- meta, Nilce, dormir demais é perder Perda tempo. de tempo. É perda de tempo. Então ele dormia de 1 hora, 2 horas, só, sabe, amados? E ele dizia, tal hora me acorda porque eu quero orar, eu quero ir em tal lugar. Porque, às vezes Deus mandava ele... Mas Nilce, é porque ele tinha uma meta e Deus tinha um chamado. Aí eu falei para né? ele, né? Então ele tinha isso. Então ele disse, não, eu não vou perder meu tempo dormindo, porque eu tenho que trabalhar. Não pode. nessa Ele disse, meta. eu não posso. Eu não posso perder o meu tempo dormindo. Eu tenho que ganhar o mais possível, porque eu quero chegar diante de Deus e quero dizer, que tu me desse, Senhor, eu falei. E essa enfermidade levou ele muitas vezes para o hospital, entre a vida e a morte. E ele viveu desde 1978 até 2001, onde ele faleceu. Ele Isso. dependia de hemodiálise. E a hemodiálise hoje ela é toda, né, climatizada, a água ela é filtrada. Naquele tempo eles faziam com a água da rua que vinha aquelas algas. E isso morreu muita gente, amado. No lado dele nós contamos, eu e ele, 100 pessoas. 100. A gente naquele tempo contava, entende? E Deus sempre livrava ele, porque tinha um propósito. Deus disse um dia para ele, ainda ele morreu, passou-se tudo. Depois ele voltou e Deus usou um servo da Assembleia de Deus, onde o Tony ia fazer o casamento da filha aqui na igreja. E ele veio para marcar o ensaio na igreja lá. E aí quando ele chegou na minha casa, ele começou do portão a orar em língua alta. Tipo, ele veio para a janela, todo mundo, ele começou e disse. E a minha mãe estava comigo. Hoje, disse para mim, tola. Chamou eu de tola, não porque Deus chama nós. Hoje era o dia que eu ia levar você. Mas tem pessoas ainda que através de ti eu tenho que alcançar. Por isso eu te dei vida. Eu te acrescentei. Ele falava em profecia em línguas para nós. Aquele homem foi assim e disse: a partir de hoje tu tem vidas que só tu vai alcançar, porque cada um nessa terra tem vidas que vai alcançar. O que um alcança não é para o outro. Então Deus é maravilhoso, amado. Não se preocupe. Se Deus tem um propósito contigo, Ele vai te colocar naquele propósito para fazer. E tudo isso nos trouxe. E o versículo dele, que Deus deu para ele, Isaías, capítulo 40, versos, a Norminha vai ler, entende? Do 28 a 31. A 31. Traz a tua Bíblia aqui. E ele Está marcado. viveu Enquanto 16 anos nessa Enquanto igreja, tu né, veio, eu vou Nilce? falar algo aqui, Tá. tá, Nilce? Eu quero lembrar também, amados, enquanto a Anneli veio Tá Isaías, marcado. Isaías 40, do 28 a 29. 31. Eu gostaria também de falar algo que eu lembrei agora, Nilce, sobre o Conselho de Pastores. Fala, querido. O primeiro Conselho de Pastores a existir aqui na Itajaí foi através da comunidade cristã, né? E o pastor Zizo, sendo o pastor sênior da igreja, foi ele que foi o presidente, eleito presidente do Conselho de Pastores. Eu poderia até contar para vocês detalhes maravilhosos que Deus fez nesse tempo, a palavra que Deus, rema que Deus trouxe para iniciar. Não, Deus deu para ele fazer um conselho aqui Um na conselho, igreja. então, e deu um versículo para ele, deu tudo, um versículo, né? e ele... É esse versículo aqui? Não, Não, esse é esse de é vida, outro. esse é de vida para ele.
Poderia contar até detalhes para vocês, porque tem muitos detalhes muito lindos aqui, mas só que vai demorar e né, vai ser muito detalhado, então eu vou falar assim só que o primeiro conselho de pastores que surgiu em Itajaí foi através da comunidade cristã, através da vida do pastor Cício. E outra coisa, antes que a Nelly leia aqui o versículo, eu também lembrei agora da pastora Valnice Milhomem, que Deus enviou um dia, né? Ela foi convidada para vir aqui, nós fizemos, eu acho que foi o primeiro seminário aqui no Gabriel Colares. Essa mulher veio ministrar aqui, junto com o conselho, e aqui ela trouxe para nós uma palavra também confirmando a comunidade aqui nesse lugar, nesse local. Sim. Então Deus foi confirmando por através de pessoas de fora. Ela era da onde? Ela era do outro estado. É né? São Paulo, é. E Deus trouxe ela para cá, ela confirmou também sobre o conselho. E ela trouxe até um decreto que de vez em quando a gente lê, nós vamos começar a praticar mais, que está em Deuteronômio, está em Daniel e Isaías. Foi uma junção de palavras que Deus deu para ela. E ela passou então para nós, que eu e a Nilce queremos recitar para vocês. Agora, eu, a Nilce e a Nelly queremos recitar para vocês agora, que talvez muitas pessoas da igreja já conhecem, mas nós queremos estar enfatizando para vocês, que diz assim: ó Deus eterno, és minha habitação, estamos em lugares seguros, por baixo de nós estão os braços eternos do Senhor e somos inabaláveis, pois o nosso Deus é forte. Ele já lançou o inimigo diante de nós e nos ordena: abre a boca, libera a palavra, que é o meu sopro, a espada afiada de 2 gumes, e o destrói. Estamos crescendo no conhecimento do nosso Deus e nos tornando fortes. Por isso faremos proezas no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse foi um decreto para nós decretarmos todos os dias. Todos os dias nós decretamos. A gente está falhando, sabe? E eu sinto a presença de Deus nesse decreto. Era muito forte. E Norma, e a igreja até hoje segue a mesma visão. Nunca saiu da visão que Deus deu para o pastor Zizo. Até hoje, que entra a família, que é a base da sociedade. Isso. Só a família. Que pega toda, né, a jovens, adolescentes, casais, criança, que nós temos todos esses ministérios na igreja. Essa é a base, que é a família, que é a base da sociedade, a nossa visão, que é o louvor, a adoração ao Senhor, né? E também, assim, nós queremos glorificar o nome de Jesus também, do Senhor, pela vida dos pastores dessa igreja. Sim. Pastor Tony, que é o presidente da igreja, e o pastor Valmor, que é o vice-presidente, tem o pastor Carlos também, que todas essas pessoas estão esses anos todos, né, com essa igreja. Pastor Silvio, a gente também, né, glorifica o nome do Senhor pelo pastor Silvio, e vocês que estão conosco, né, nós amamos vocês, a gente tem visto em vocês uma fé em vocês, e também assim, fidelidade. São pessoas fiéis, perseverantes, que amam a unidade, amam a simplicidade, que amam Jesus, que amam a Jesus em primeiro lugar, que tem seguido conosco, mesmo com falhas, com dificuldade, mas essa igreja, essa família CCI tem estado conosco esses anos todos, né? Então a Nelly vai ler ali, né, Nilce, que é o versículo base. Deus deu esse versículo para ele, porque ele viu o quanto Deus fortificava ele, e esse versículo fez parte da vida dele. Todos os cartões dele, tudo era esse versículo de Isaías 40, 29. Vou pegar o 28, tá? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. É isso. Isaías 40. Esse versículo 28, era o rema da vida dele. Quando ele estava cansado, ele dizia: não, Deus renova minhas forças como a águia. Então, nós temos que ter um versículo chave, né? E também dizer que a nossa família toda, que Deus resgatou todos eles, meus irmãos todos,
tem um irmão ainda, mas que Deus está fazendo uma grande obra. A minha mãe orava, né? Agradecer por eles, porque eles sempre são chave na nossa vida. Nós não fizemos nada sozinhos. Cada um tem uma participação muito expressiva que Deus usa. Nem todos estão conosco, mas tenho certeza que aqueles que receberam a palavra do Senhor e o testemunho, hoje estão dando fruto. E é isso que a gente quer, amado. Vocês são ovelhas do Senhor, nós somos ovelhas do Senhor. E Ele é o nosso bom pastor e nada vai nos faltar. Entende? O alimento do Senhor, Ele é a palavra dEle. Leiam a palavra, busquem a palavra. É isso que é o Evangelho e a Igreja de Jesus. Isso. Eu também quero louvar o Senhor pela vida do Rudy, do nosso irmão Rudy, do nosso irmão Robson, da nossa irmã Nilce, que esteve conosco desde o início também, né, na caminhada com a gente. E louvamos ao Senhor. E nós queremos mandar um abração para vocês e felicitações, né? Parabéns por mais um ano de comunidade cristã. E nós amamos vocês. Nós vamos já estar juntos um dia todos para contar o testemunho, fazer uma live, né? Uma live daquela que vocês vão rir muito de nós. Isso. Amém. Parabéns, ICCI. Parabéns. Deus abençoe. Para as ovelhas que é a igreja, né? Que é a igreja. Amém. Amamos vocês.